Olá, acadêmicos, tudo bom? Vamos falar um pouquinho sobre equação de segundo grau, nosso assunto, mais um assunto da nossa disciplina esse semestre, tá bom? Então, equação de segundo grau, nós já trabalhamos com equação de primeiro grau, então vamos falar agora sobre esse assunto. Esse é um assunto que não é novo dentro da matemática, ele já é estudado há muito tempo pelos matemáticos gregos, pelos matemáticos hindus, pelos matemáticos chineses, tá bom? Um dos primeiros registros ainda foi feito na Babilônia Antiga, né? Então não é de hoje que esse assunto é importante dentro da nossa disciplina, porque ela envolve diversas situações do nosso dia a dia, seja situações da física, da economia, da engenharia civil, da contabilidade, ou seja, a matemática está envolvida em todas as áreas do conhecimento e, por que não, dentro da nossa área de estudo. Das equações, vejam só essa aplicação, né? Por exemplo, aqui temos exemplo de aplicações, né? Uma antena parabólica para captar sinais, na engenharia, por exemplo, outros exemplos aí. Muito bem, a equação do segundo grau é toda equação que é escrita do tipo ax² mais bx mais c, onde o a, o b e o c são números reais quaisquer. E a única regrinha é que o a não pode ser zero, porque se o a não for zero, isso deixa de ser uma equação do segundo grau, certo? O gráfico de uma equação de segundo grau é uma parábola, né? Aqui temos dois exemplos, uma parábola. Essa parábola, ela depende, né, do valor do a. Se o a é positivo, ela tem uma concavidade voltada para cima. Se o a é negativo, ela tem uma concavidade voltada para baixo, ok? Então depende do a, o a vai depender então da posição da parábola, né? O a é um número positivo, parábola para cima. A é um número negativo, parábola voltada para baixo, tá bom? A equação do segundo grau, né? Por exemplo, aqui temos um exemplo x² mais x. Se fosse para determinar, por exemplo, construir o gráfico, basta você escolher valores de x, né? Esses valores aqui foram escolhidos ao acaso e esses valores de y foram resultado da escolha dos valores de x. Então, por exemplo, eu pego o valor aqui menos 2 em x, eu vou colocar esse menos 2 em x, porque menos 2 ao quadrado vai dar 4, 4 menos 2 resulta no valor 2. Então, quando o meu x é menos 2, ok? Quando o meu x é menos 2, opa, tá aqui, o meu y é 2, positivo. Tá bom? Isso é para construir uma equação, uma parábola de uma equação de segundo grau, tá bom? Mas para a gente ter mais as equações, nós trabalhamos com essa fórmula muito famosa dentro da matemática, que é a famosa fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara, que é esse menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde esse delta você pode fazer um cálculo separado como b² menos 4 vezes a vezes c. Então, quando você pega a equação do segundo grau, é só você verificar quem está ocupando a posição junto ao x², aquele valor é o a. Qual é o valor ocupando junto à posição do x? É o b. E o valor que não tem variável é o c, ok? Na equação, por exemplo, na equação anterior, só tinha o a valendo... Opa, não foi para frente. Mas tudo bem. Na equação anterior, a gente tinha que o a valeria 1 e o x 1 e o c nem apareceria, tá bom? Além da fórmula de Bhaskara do a, outra importante análise que nós fazemos na equação é quanto ao delta, né? Aquele delta da b² menos 4ac, ele tem, se ele for um delta positivo, significa que a função ela vai ter duas raízes, ó, ela vai tocar duas vezes no eixo x. Não importa se ela é para cima ou se ela é para baixo, ó. Toca duas vezes quando o delta é positivo. O delta pode dar igual a zero. Quando o delta dá igual a zero, olha só a parábola, ela toca uma única vez no eixo x. Não importa se ela é voltada para baixo ou voltada para cima. Delta deu igual a zero,
ela toca uma única vez. E quando o delta dá menor que zero, por exemplo, deu raiz de menos 15, não existe raiz quadrada de números negativos. Então, significa que essa parábola nem toca o eixo y. A parábola não toca o eixo y. Não importa se ela está para cima ou se ela está para baixo, mas ela não toca o eixo y. Tá bom? Vejam esse mesmo, olha só aqui, ó. Aqui temos 3 exemplos de A maior que zero, né, ó. Mas só que o delta é maior que zero, então ela toca 2 vezes, ó, x', x 2 linhas. E a parábola voltada para cima porque o A é maior que zero. Observe aqui, ó, o eixo x e aqui delta deu igual a zero, então ela só toca uma vez no eixo x. E nesse último exemplo de baixo, o delta é menor que zero. Se o delta é menor que zero, olha lá, ela nem toca no eixo x, não toca no eixo x, né? Ok? Ó, não existe raiz, tá bom? Não existe raiz. E quando é menor que zero, a diferença é que a parábola é voltada para baixo, certo? Nos 3 exemplos a parábola é voltada para baixo, mas só que, ó, delta deu positivo, tem 2 raízes. Delta deu igual a zero, tem uma única raiz, x' igual a x 2'. Delta deu negativo, opa, não tem raiz, ok? Delta deu negativo, não. Tranquilos? Outro ponto que a gente faz uma análise bem detalhada é esse ponto aqui em cima na parábola, ou depende, se ela for voltada para baixo, lá embaixo, né? É o vértice da parábola, ok? Observe que essa parábola ela estava sendo crescente até chegar nesse ponto. A partir desse ponto ela começou a cair, ser decrescente, tá bom? Então essa é um exemplo do vértice da parábola. No caso aqui, ó, por exemplo, é uma equação onde o A é menor que zero, porque ela é voltada para baixo, e o delta é maior que zero, porque ela toca 2 vezes no eixo x, tá bom? Então essa interpretação dá para a gente tirar. E como é que eu calculo o vértice da parábola? Ora, por essas duas fórmulas. O vértice da parábola, o par ordenado, né? Você sabe que o primeiro valor no par ordenado representa x, ou seja, x do vértice é menos b sobre 2a. E o segundo valor no par ordenado é o y. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Tá bom? Menos delta sobre 4a. A gente analisa basicamente 2 pontos. A Bhaskara, ok? Que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E a gente analisa o vértice da parábola, que é esse menos b sobre 2a ou menos delta sobre 4a. Depende de quem que a gente estiver analisando. Tá bom, pessoal?